Fala, conspiradores, eu sou a Paty. E eu sou a Beta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E pro episódio dessa semana, a gente vai falar sobre um experimento no mínimo curioso, que é o experimento Philip, né, que é basicamente um tutorial de como criar o seu fantasma. Cara, bizarro. Bizarro. E aqui, ó, já avisando de antemão que estamos o quê? Gravando numa sexta-feira. Sexta-feira, após uma semana pesadíssima de trabalho, sexta-feira à noite, a gente aqui, ó, de pijama já, quase indo dormir. É só terminar o podcast, a gente já vai pra cama, entendeu? Então não dá pra esperar aquele desempenho, assim. Isso. Então, assim, ponderem aí, porque essa semana foi pesada pra todo mundo aqui, então... entendeu? A gente só vai dar o nosso melhor, que talvez seja o mínimo. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. E antes, né, de falar do nosso tema, vamos pro Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Vai ver antes da novela Marimar. Oi! É da Fran, e a Fran mandou assim: oi, meninas! Se eu visse essas fotos quando eu era criança, eu ia até acreditar, mas eu ainda ia ter mais medo do Saci, que apavora mais com uma perna só do que esse moço alto com pernas compridas. Ah, tá falando do episódio do Slenderman, né, que foi o nosso último episódio. E sobre filtros infantis, eu, como mãe, já digo que nem sempre funciona. E a gente tem que ficar de olho mesmo no que as crianças consomem na internet, mesmo com controle parental ativado no telefone. Muita coisa passa e acaba sendo inapropriado para a idade. Mas acho que isso vai da opinião e criação de cada progenitor. E o que eu acho errado para a idade da minha filha pode ser classificado como ok para os outros pais. Fato. Tem toda razão. Verdade. Isso é bem variável, né? Também. É bem variável. Talvez um todo o filtro consiga capturar, mas essas minudezas, né? De controle parental, cada um educa o filho como bem quiser, talvez realmente passe, né? Como a Fran muito bem disse, né? Não, e tem umas coisas assim que se torna quase impossível de controlar, né? Eu tenho amigas que têm filhos em idade assim que já jogam videogame, por exemplo, e em partidas tipo de Minecraft, de Roblox, acontece umas coisas assim, porque jogam pessoas mais velhas junto com crianças ali jogando. Então, né? Bem difícil mesmo. Bom, nosso segundo comentário aqui é do Rodrigo de Macaé, que comentou no nosso episódio do Kenny Vitt, né, do desaparecimento do Kenny, e ele comentou: muito bom, curto mais os episódios sobre ufologia, obrigado pelo conteúdo. A gente também gosta muito desse tema. Já suspeita, a gente também. Bom, a Karen, né, que é a Kaline. Oi, agora eu sei que o seu nome é Karen. Olha só, descobri hoje, Kaline. Chamo você de Kaline para sempre agora. Se eu não tivesse 1,50 m de altura, o Slenderman poderia ser eu. Fiz exame de vitamina D e o índice do ser humano adulto é 30% e eu estou com 11%. Menina! Que é isso? Vai tomar um sol. E tomem um sol, crianças. Foi essa mensagem que ela deixou aí pra todo mundo. Tomem sol. Não, gente, vamos lá fazer suplementação de vitamina D, colocar pelo menos uns 15 minutos no sol, tomar um sol aí pra, né? Ter uma vitamina D boa. Vitamina D é importante pra muitas coisas, inclusive pra humor, controle de humor, processamento de outras coisas, tipo colágeno. Então, importante ter vitamina D num nível bom.
Paty? Paty travou, gente. Paty já volta. Paty? Voltou? Voltou. Oi, voltei. Voltou. Foi o choque. Foi um choque. Não, é isso. Tomem vitamina D e tomem sol, por favor. Vamos lá, então, para as nossas indicações de hoje. Bom, tem uma indicação para o episódio de hoje, que é um filme de terror. Então, se você já não gosta muito de ver esse tipo de filme, né? Não é todo mundo que gosta, já não é uma indicação para você. Mas o filme se chama A Marca do Medo. E ele foi baseado, digo bem baseado, assim, de leve, mais no contexto do que na história em si, tá? Mas foi baseado no Experimento Philip. É um filme que ele se passa numa faculdade, né? É um filme de 2014, então faz muito tempo que eu vi, talvez não lembre da história direito. Mas é numa faculdade de psicologia, se eu não me engano, e aí o professor decide propor para os alunos um estudo sobre fenômenos paranormais. E aí eles vão parar numa casa que tem uma menina com uma suspeita de possessão demoníaca, e vai desenrolando o filme, né? E aí a história é baseada no experimento que a gente vai comentar com vocês hoje. Então, para quem gosta de filme de terror, é aí uma dica. E eu não tenho nada para indicar, então eu tenho trabalhado tanto que eu não tenho tempo mais para ver. Eu tô aqui ansiosa para ver o quê? Barbie. Tô aqui ansiosa para ver Barbie. Já separei a minha roupinha rosa. Entendeu? É o único momento que eu tô esperando assim pra eu sair do trabalho e ir ver o filme. E é sobre isso. Bom, então a nossa história de hoje é sobre o Experimento Philip. Só para contextualizar vocês, o Experimento Philip acontece em 1972. E se vocês já ouviram aqui alguns episódios antigos, né, que a gente já falou de MK Ultra, Projeto Montauk, Projeto Monarch, foi uma época bem curiosa aí de experimentos psicológicos. Os padrões eram outros, os padrões éticos, os padrões científicos eram outros. Então, hoje, quando a gente olha para esse experimento, a gente tem que lembrar disso, né, que era uma sociedade diferente. E, bom, esse experimento, como a gente vai comentar com vocês, ele tinha como objetivo estudar um fenômeno paranormal muito específico, que são os fantasmas, né? E a proposta desse experimento era descobrir se fantasmas são criações da nossa mente. Então, esse experimento foi conduzido pela Universidade de Ontário, né, no departamento de psicologia, mais especificamente pelo departamento, uma área de parapsicologia neste departamento. E aí, para quem não está muito familiarizado com o termo, parapsicologia é uma área da psicologia que estuda fenômenos paranormais. Então, essas situações de possessão, aquelas pessoas que alegam que têm aqueles poderes de telecinese, de mover coisas, né, de telepatia, então todos esses entortar fenômenos... colher. Entortar colher, aquele cara do Rá. Claro. Pra quem lembra, né, do Padre Quevedo, é um dos grandes exemplos de estudo de parapsicologia que a gente tem no Brasil. Então, esse é o contexto do experimento que a gente vai contar para vocês hoje. Gente, ó, no decorrer, a gente vai discutindo algumas coisas, né, em relação ao experimento, porque assim, né, é aquilo que a Paty falou, a gente tem que lembrar que, assim, nos anos 70, né, muita coisa acontecendo nos anos 70, a gente sabe que tem uma grande influência Bom, na parte científica, a gente tem que nos anos 70 existe uma grande tendência, tá certo? E uma grande pressão das universidades de demonstrar trabalho, tá? Hoje já é, mas naquela época, nos anos 70 e 80, parecia que as pessoas queriam resolver muitas coisas antes que o milênio chegasse, sabe? Lembra do bug do milênio, então? Bom, enfim, Inception, né? Teoria em cima da teoria. Bom, tá. Então foi criado, né, esse grupo de estudo. E esse grupo de estudo, essa sociedade que foi construída, ela constituía de 8 pessoas. Então, a gente tinha a esposa do Dr. Alan, que era o principal doutor, né, era o responsável
do grupo. Então tinha a esposa dele, tinha um designer industrial, um contador, uma dona de casa e um estudante de sociologia. Então vamos de novo. Deu 8 aí? Vamos lá. Acho que não. Gente, sexta-feira. Alan, sua esposa, um designer industrial, um contador, uma dona de casa, um outro contador, um estudante de psicologia. Não, tá faltando gente. Quem que tá faltando? Ah, tá faltando o psicólogo, o Dr. Joel Wilton. Isso, então eram 2 contadores, isso. Exatamente. E aí, o intuito era escolher pessoas diferentes, claro, né, de ramos diferentes, para não ter, entre aspas, nenhum viés, para poder fazer o experimento. Só que, só um parênteses, né? Não era pra ter nenhum viés, mas a esposa dele fazia parte do grupo de estudo. Não sei se isso é tão aconselhável assim, né? Você ter alguém que é o responsável técnico da coisa e a esposa ou o marido fazer parte do grupo de estudo, mas ok. Então, e começa por aí, né? O problema começa por aí, né? Não, foi um grupo de estudo, né? As pessoas foram as cobaias, né? As pessoas que participaram dessas rodas é que foram as cobaias junto. E realmente você começa a ver que tem um viés, mas vamos começar a discutir, né, o que aconteceu. E aí, para eles poderem estudar, o que eles fizeram? Eles queriam provar o problema, né? A hipótese deles é que fantasmas no geral, eram criados pelo pensamento humano. E para comprovar isso, o que eles fizeram? Eles criaram um personagem histórico e dentro desse personagem histórico, eles começaram a criar fatos sobre esse personagem histórico. Então, eles escreveram, por exemplo, uma biografia e chamaram esse personagem de Philip Aylesford. Como é? Aylesford? Aylesford. Uhum. Então é Philip Aylesford. E lá na biografia, eles afirmavam que o Philip era um nobre inglês do século XVII que era casado com uma bela mulher, porém fria e hostil, chamada Doroteia. Um dia, ele se deparou com uma linda cigana chamada Margot, que fez ele ficar instantaneamente apaixonado. Logo, Philip e Margot se tornaram amantes secretos. Mas a maioria dos segredos, o caso não durou muito, porque a mulher, né, a Doroteia, descobriu o caso e acusou a Margot de bruxaria. Philip estava muito preocupado com a sua reputação, então não foi contra a ideia de Margot ser uma bruxa, o que resultou em ela ser queimada na fogueira. Ele mais tarde foi acometido de remorso, em que a única maneira que ele poderia lidar com isso era lutar na batalha de Denditon. Certa manhã, ele foi encontrado morto no campo de batalha e Philip não existia mais. Então, era uma pequena biografia, que vocês podem ver que tem algumas peculiaridades, né? Tem alguns pontos bem específicos, né? E além de ter feito isso, eles inclusive fizeram um retrato falado de como seria esse tal de Philip. E aí, depois que eles fizeram todo esse background para poder justificar e falar, olha, essa pessoa realmente existe, é que eles foram para a parte prática. Fala aí, Paty. Não, e assim, aqui a gente falou uma versão muito resumida, tá, da biografia, porque eles fizeram um trabalho super detalhado de criar uma personalidade mesmo pro Philip. Então eles desenvolveram tudo, o que o Philip gostava, o que ele não gostava, quais eram as manias, né, criaram uma história super detalhada para ele, para realmente colocar na cabeça das pessoas, né, que aquilo existia. Tem até uma técnica que atores fazem isso, né? Quando eles têm um personagem, eles começam a meio que criar uma biografia daquele personagem pra começar a se ambientar naquilo, né? E materializar o personagem neles. Foi o que eles fizeram. E aí a proposta... Deixa eu fazer uma pergunta, vou dar aqui uma observação.
Aí, porque eu entendi assim, eles criaram essa bibliografia, certo? Aí criaram essa bibliografia, eles retiveram essa biografia. Como assim? Eles não repassaram essa biografia para as outras pessoas? Eles repassaram. Para as pessoas do grupo de estudo, todas elas tinham. Não, do grupo de estudo só. Isso, só do grupo de estudo. Tá. Né? Todos eles tinham. E aí, a proposta era que com essa biografia em mãos, eles começassem meio a mentalizar essa pessoa e tentar materializar ela. E aí eles começaram a fazer vários encontros ali com as pessoas do grupo de estudo, e lá eles ficavam tentando invocar esse Philip. Só que não estava dando certo. Né? Não estava dando certo. E aí, uma coisa que eles perceberam é que eles estavam fazendo os encontros de uma forma muito informal, assim, como se fosse para ir tomar um café e fazendo isso, né? E aí eles falaram, não vai dar certo. Então, pra gente emular isso, né, já que a gente quer simular uma invocação, a gente tem que adotar as condições adequadas. E aí eles passaram a fazer algo parecido com que a gente, se você já viu um filme com invocação de espírito, algo assim, você já viu aquela figura das pessoas em volta da mesa, com as mãos dadas, né, as luzes apagadas, e ali invocando, né, um espírito e perguntando, Felipe, você tá aqui, né, você não quer falar com a gente? E aí eles foram incrementando isso, foram mudando a luz da sala. Depois eles começaram a trazer objetos de época, né, já que ele era aí um aristocrata do século XVII, eles começaram a trazer objetos do século XVII para criar aquele ambiente, né, e tentar chamar o Philip. Só que não estava funcionando, mesmo assim. E aí, o que uma das pessoas que participou do estudo conta, que inclusive é a esposa do Alan, né, que era o professor responsável, é que eles localizaram um outro estudo semelhante de uma universidade britânica. Eu não consegui encontrar, tá, esse outro estudo que ela menciona, mas ela fala que eles viram esse estudo e que os pesquisadores de lá chegaram na conclusão de que para fazer algo assim, você tinha que levar as pessoas para um estado mental mais infantil. Porque as crianças, elas têm como é que eu posso dizer? Elas têm uma aceitação muito maior de conceitos abstratos na cabeça delas do que a gente como adulto. Você falar para uma criança que ela pode voar, dependendo da idade dela, ela ainda não sabe que isso é impossível. Então, né, na cabeça dela, é algo que pode ser realidade. E aí, para fazer isso, eles começaram a induzir um estado de relaxamento. Então, eles cantavam, eles ficavam meio que brincando uns com os outros, fazer uma coisa mais descontraída. E aí, a partir do momento que eles juntaram essas duas coisas, é que as manifestações começaram a acontecer. Olha, a gente pode analisar, né, muito bem, assim. Primeiro que você induz todos os sentidos, né, para poder para ter quase que uma hipnose. É quase no sentido hipnótico da coisa. Então você tem o abaixamento de luz, você tem a indução de um sistema criativo mental de um nível infantil, como você bem disse. Então você tem a acessibilidade a muitas camadas lá dentro da cabeça, né? Eu não sei explicar isso muito tecnicamente, porque afinal de contas não é minha área, mas o que eu entendo é que essa indução, né, dessa atmosfera formada, dessa indução de relaxamento, é quase que, querendo ou não, uma hipnose. Bem curioso, eu não sabia disso daí da parte das brincadeiras infantis. Eu não tinha achado. Bem interessante. Bom, daí, partindo disso, que eles começaram a unir essas duas coisas, e foi visto que deu certo. O que é o dar certo, né? Então foi assim, uma noite o grupo tem a primeira mensagem do Philip na forma de uma batida, segundo eles, muito clara sobre a mesa, né? Eles começaram a fazer perguntas e pediram para ele fazer assim, uma pancada era sim e duas pancadas era não. E aí eles faziam perguntas que tinham a ver com aquela biografia extensa que eles tinham criado,
E o mais incrível da conversa, né, de que eles contam nos vídeos, porque isso tem vídeos na internet, tem um documentário sobre, é que essas batidas correspondiam de forma certeira às respostas corretas, né? Mas assim, ele falava, mas até o momento ele não tinha uma personalidade, tá? Felipe foi capaz de dar informações históricas precisas, com eventos reais, o período de tempo e de pessoas que viveram com ele. Mas aí as coisas começaram a ficar muito mais esquisitas durante as sessões, que é o que se conta. Então, durante as sessões, o que começou a acontecer? Bom, começou a acontecer que Felipe começou a ter personalidade, então ter ponto de vista, ter um comportamento específico, até mesmo começou, segundo os relatos, mover a mesa. Então, tem documentado de que ele conseguia mover a mesa. E quando o grupo de Felipe pedia, né, para escurecer as luzes do ambiente, por exemplo, segundo eles, ele fazia sem hesitar. E, cara, para mim, isso para mim é o mais interessante. Porque, assim, são muitas coisas que a gente, né, considera aqui estranhas. Que são essas coisas estranhas? Bom, segundo eles, uma mesa dançou numa perna só, por exemplo, né? Eles sentiam, quando eles pediam pro Felipe cobrir o grupo com um ar frio, o Felipe cobria, né? Uma coisa que o grupo notou também foi que a mesa ficava elétrica ao toque de Felipe quando estava presente. E assim, vamos ser um pouquinho cético agora. A gente tá falando de anos 70. Anos 70, nos anos 60 ali, a gente tava acabando de sair, né, de uma época ali onde a gente, né, dentro desse período, né, de 60, 70, a gente já colocou aqui que teve aquela parada dos Estados Unidos com problemas com o LSD envolvendo o governo, né, bem como a Paty falou. E será que dentro desses experimentos com LSD, né, com ácido, essa universidade também não entrou na roda? É possível. Estou sendo cética aqui, porque, como a gente já falou já em vários episódios anteriores, os Estados Unidos, ele não, até pouco tempo atrás, ele não era visto como um país que tinha muita ética nos seus experimentos, né? Tanto que eles testaram muitas das coisas na própria população. E muitas dessas testes começaram, inclusive, vindas de universidades grandes. E o Canadá tá ali do lado, né? Então. Então. Porque para mim é muito mais fácil você mandar pro Canadá que tá ali do lado do que testar na própria população. Sim, é uma possibilidade. E dentro desses experimentos também, quando você vê os relatos, né, nesse ponto da personalidade, tem algumas histórias até de que em algumas situações ele lançou a mesa contra pessoas, então empurrou a mesa, né, contra as pessoas. Um dos relatos eu achei até curioso, porque falava que quando uma pessoa chegava atrasada a uma sessão, o Felipe manifestava um descontentamento, né, com aquele atraso. E aí uma das coisas que ele fazia era pressionar ali a mesa contra aquela pessoa. E é curioso que até a Beta mencionou, né, que tem um documentário. E esse documentário é bem antigo, ele é da época mesmo, né, de 70 e pouco. Ele não tem legenda para português, mas né, é curioso de assistir. E tem uma parte que eles participam de um programa de TV.
né? E nesse programa de TV, eles dão uma entrevista e eles levam a mesa lá. E aí eles ficam tentando fazer essa experiência com o Philip lá. E assim, eles falam ali que eles estão ouvindo, e realmente você ouve uns barulhos assim que parece, né, uma mesa rangendo ou uma mesa batendo, mas até aí pode ser tanta coisa, às vezes até inconscientemente alguém fazendo aquilo pra, né, enfim. Ou conscientemente, né? Ou conscientemente também, né, que foi uma das suspeitas aí sobre o experimento, né, que era algo tudo montado pra chamar atenção, né. A gente tá falando, né, que bem, a gente tava discutindo no começo. Tinha um pouco de viés ali? Talvez. Tinha um pouco de viés, né, porque a gente tem que lembrar que existem experimentos e experimentos. Não tem como você aplicar uma metodologia científica nesse caso, porque a gente está fugindo de tudo que a gente conhece como ciência, né? E a gente está falando de uma parapsicologia. Não chega nem a ser psicologia, mas é uma parapsicologia. Então, eu entendo que eles quiseram provar um ponto de vista, e o ponto de vista deles é que até agora, até nesse momento, né, quando eles colocam ali, né, porque eles até falam que foi feito isso diante de uma plateia. Sim. Mas, né, tem os vídeos, né, de alguns encontros, tem os vídeos. Exato. Mas assim, você olha, você vê a mesa levantando, né, porque dá pra ver a mesa levantando, indo para um lado, indo para o outro. Eu não consigo me impressionar. Não sei qual a impressão que você teve. Foi uma coisa, assim, que me impressionou a ponto de não achar de forma nenhuma que poderia ser alguém do grupo fazendo aquilo. Porque não é uma coisa absurda, assim, a mesa vai parar no teto, sei lá. Então. A mesa começa a se movimentar, mas as pessoas estão ali, todas próximas da mesa, tal, né? Então, não é de todo impossível que seja manipulado. Exato. E vale lembrar que ali por volta de 1900, isso muito tempo atrás, essas sessões espíritas eram quase que um show, né? Então era a tradição de ser um show. Por exemplo, você era um barão, um lorde riquíssimo lá da Inglaterra, entendeu? Aí você daria um jantar e, como entretenimento para os seus convidados, você faria uma sessão espírita na mesa. E lá existia, se você olha assim alguns relatos de algumas coisas, eles falam que de fato tinha algumas coisas do mesmo tipo acontecendo, né? Então, mesas mexendo, rangendo, batendo, a luz, as velas apagando, né? Então, assim, é bem semelhante, né? Então, você imagina que lá atrás, né, essa impressão toda, esse envolvimento todo de tentar fazer isso funcionar, né, como forma de entretenimento, já era tão forte essa vontade de fazer funcionar que as pessoas realmente entravam naquele momento de transe para poder funcionar, isso sendo cética, certo? Na década de 70, com uma tecnologia um pouco melhor, né, comparado a 900, né, então levantaram uma mesa com o pé, ou com, sei lá, com algum apoio de mão que a gente não esteja vendo, é muito, nossa, agora parecia o Cortella falando, muito. Gente, eu falei com o sotaque do Cortella. Eu não sei porquê. Perdão, galera. Então, vamos lá. Mas a tecnologia, né, presente faria isso mais factível, né, na década de 70. Não, sem dúvida. Então, pensando bem cético, talvez realmente fosse para poder... Né? Não, e a quantidade de farsas que já existiram dessa natureza são enormes, né? Acho que todo mundo deve lembrar. Teve um caso, se eu não me engano, era aqui do Brasil mesmo, que diziam que era um fenômeno poltergeist, que a cama balançava com a menina, não sei o quê, e era tudo montado. Teve aquela menina que chorava os cristais de vidro, né? Que também era a própria família que colocava. Então, assim, impossível não é. E fato é que esse estudo foi acompanhado por alguns observadores, né? E
a principal finalidade do estudo, que era conseguir materializar visualmente ali, né, o fantasma, e isso nunca aconteceu, né? Teve todos esses fenômenos aí de mesa, de objetos, tal, mas nunca conseguiu materializar isso, né, numa imagem ali que todo mundo conseguisse ver, né? E eu lembrei de uma coisa, quando eu tava pesquisando para esse episódio, de algo que a gente falou no último, do Slenderman, que a gente falou dos tulpas. Essa experiência toda nada mais é do que você tentar criar um tupa. Enfim, né, ninguém conseguiu materializar o fantasma, que era aí a ideia, né, do experimento. E o que eu achei curioso é que não foi a última vez que essa universidade fez isso, né? Então a Universidade de Ontário, ela fez esse experimento mais outras 2 vezes, né, com o Alan George, né, responsável aí pelo estudo. Eles fizeram mais três tentativas. Uma em que eles tentaram canalizar o espírito da Lilith, que era uma espiã canadense. O outro personagem que eles criaram era o Sebastian, que era um alquimista medieval. E o último foi o Axel, que era um homem do futuro. E aí os relatos desses experimentos são todos iguais desses do Philip, assim, eles conseguiram manifestações na mesa, em alguns objetos da sala, mas nunca conseguiram captar ele visualmente, né? Nenhum deles. Eu acho um pouco de viés, né? Eu quero provar que isso existe, então eu vou fazer acontecer. Também. Então, eu pensando muito cética, assim. Quero provar que a minha teoria tá certa, eu vou lá e forço os dados para que isso aconteça. Porque como é que você contabiliza dado, né? Nesse sentido. Não tem como. Difícil, né? Então. Não tem, porque é até difícil você ter uma amostra igual, né? Porque eu acho que a única forma de fazer isso talvez seria ter o mesmo grupo com as mesmas características, né? Em todos os estudos. Exato, não tem como, você não tem reprodutibilidade, né? São casos diferentes, coisas diferentes, às vezes você ouve uma coisa, às vezes você ouve outra. Por mais que... E outra, né, gente? A gente tá falando assim, ó. Que eles queriam manifestar o fantasma, né, do Philip, e aí ele acertou todas as questões que eles próprios estavam fazendo. Claro que acertaria, né? Porque eles próprios estão fazendo. E eles próprios estão reproduzindo. Pode ser que eles produzam barulho. Então, assim... E sobre acertar isso... as questões também não é lá essas coisas. Não. Né? E sobre isso tem uma observação de uma das pessoas que observou... Uma observação de uma das pessoas que observou é ótimo, né? Sexta-feira. Sexta-feira, gente. Tem uma observação de uma das pessoas que acompanhou o experimento, que ele fala o seguinte... que as respostas do Philip estavam limitadas ao conhecimento das pessoas que estavam ali na sala. Porque fizeram teste de perguntar coisas ou que não estavam na biografia ou que eram coisas de um conhecimento mais específico, que eram da época, né, que o Philip, como uma pessoa daquela época, saberia responder, mas que eram de conhecimento mais... que exigiam um conhecimento mais aprofundado, né, que não era do perfil das pessoas ali da sala. E ele não respondia, né? Ele ficava em silêncio no momento dessas perguntas. Olha, e aí foi um dos pontos que chamou a atenção, né? Então, será que realmente é um som que tá vindo ali de uma resposta? Ou é algo até induzido pelo inconsciente, né? A pessoa faz até sem perceber. Exato. Que eu acho mais factível, levando em consideração aquele ponto hipnótico, né? Da hipnose. Então, faz muito mais sentido, né? Pensar que sim, foi quase um sentido hipnótico da coisa, para poder induzir isso. Cara, mas que é bizarro as pessoas comemorando a mesa levantar e... depois você assistam o vídeo, porque o vídeo é bom. É um pouco de vergonha alheia. Mas se vocês gostam desse podcast, vocês já estão acostumados com um pouco de vergonha alheia. Então, acho que isso não vai ser um problema pra vocês. A gente tem que combinar que a gente nunca teve vergonha de passar vergonha, né? Então, assim, a gente não é muito parâmetro, mas eu acho que não vai ser um problema pra vocês. É divertido, vale a pena. Exato. Então, vale a pena de assistir o vídeo, é bem legal.
Mas o que eu achei interessante mesmo porque eu fico imaginando que a mídia na época, né, devia ter ficado louca, assim, ter ficado, assim, abismada. Nossa, como isso é possível, né? Por quê e como? E quase que um Gugu, assim, né, dos anos 90, atrás das coisas, junto com o Padre Quevedo, sabe? É maravilhoso, assim, pensar que lá na década de 70... Ó, você vê, né? Você vê que o Gugu pegou a ideia dos caras lá na década de 70. Ele tinha. Era no programa dele que tinha aquela série também, né? Dos paranormais, que levavam eles para uns lugares para testar tal. Sim. Assim, uma pessoa morreu aqui. Não, ninguém nunca morou nessa casa. Era muito bom. Eu gostava muito desse programa. Isso que era TV de qualidade. Eu tinha medo às vezes. Às vezes eu tinha medo. Eu também, eu tinha medo, mas eu gostava de ver. Exatamente. Eu tinha medo da época, quando a gente era menor, assim, que era a época do chupacabra ali. Nossa, aquela época eu tinha medo. Tinha aquele quadro de lendas urbanas do Gugu, que ele contava a história da loira do banheiro. Ah, nossa. Isso aí, eu morria de medo. Nossa, muito. Bom, gente, essa foi a história, né, do experimento Philip, né? O experimento acabou sem muitas conclusões, né? Então não se conseguiu provar nem que fantasmas existem, nem que não existem, né? E o curioso é que até hoje existem alguns tipos de experimentos assim, outras universidades tentaram, né, também conduzir experimentos parecidos, ninguém nunca conseguiu chegar a conclusão nenhuma, né? E comenta aqui com a gente, né, o que você acha, né, se você acha que foi algo induzido, né, vendo aí os vídeos, o que você entende disso, né? E semana que vem a gente volta com mais um episódio para vocês. Gente, eu acho que o vídeo vale muito a pena de ver, assim. É que eu sou cética em relação a essas coisas, eu acho que tem uma explicação um pouco mais lógica pra isso. Mas tem gente que acredita e tá tudo bem também. Tá tudo certo. Certo? Principalmente você que tem a religião espírita, tá tudo certo também. Tá certo? Tudo certo. A gente pode conviver em paz, tá tudo bem. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Fala, conspiradores. Oi, né, gente? Esqueci da vinheta. Sexta-feira. Sexta-feira. Agora vai. Não, o Felipe tá derrubando aqui a conexão.